Shalom, shalom para você aqui do Ministério Simplesmente Mulher. Mais um dia, né? Um dia incrível, maravilhoso que o Senhor preparou para nós. E esse devocional nós vamos começar um tema que muitas vezes não é muito falado, né? Não é muito comentado. E vamos descobrir o que que a Bíblia fala sobre isso. Você alguma vez, mesmo você sabendo da sua capacitação, tanto profissional quanto intelectual, enfim, você já se sentiu incapacitada de realizar alguma tarefa? Tendo toda a bagagem, toda a capacitação necessária para cumprir uma tarefa, tanto profissional quanto também ministerial. Você já passou por isso? Conhece alguém que já passou por isso? Então, vem comigo essa semana que nós vamos estar falando sobre o quê? A síndrome do impostor. Mas o que é isso? O que significa isso? É algo novo? Não. É algo assim muito antigo, a Bíblia fala sobre isso. Então, o que que seria essa síndrome do impostor, né? O que que a Bíblia fala sobre esse assunto, né? Sobre a síndrome do impostor. Amados, a síndrome do impostor, ela é um fenômeno psicológico, no qual a pessoa duvida, né? O qual as pessoas duvidam das suas realizações e tem um medo persistente, né? De, de não ser capaz de realizar aquilo que ela já foi capacitada para isso, né? De internalizando isso dentro de si, ela tem medo de ser expostas como uma fraude, olha só que interessante, como uma fraude, apesar das evidências, né, da sua externa competência, de tudo aquilo que ela tem para oferecer, é um sentimento que nasce assim na sua mente, né? Então, ele trabalha muito essa parte psicológica, a parte da mente da pessoa, né? Então, eles têm uma incapacidade de internalizar, né, o seu sucesso. Então, a síndrome do impostor, ela pode afetar qualquer pessoa, mas é particularmente comum entre pessoas de alto desempenho, alta performance, pessoas com uma capacitação elevada, né? E os cristãos, nós cristãs, mulheres cristãs, né? Quantas vezes a mulher, né, numa certa forma, não digo agora nesse século que nós vivemos, mas ainda existe, elas têm, né, a gente sofre uma certa discriminação entre uma capacidade tanto do homem, né, quanto da mulher. Então, geralmente são comparados, né, a uma comparação inevitável de que o homem tem muito mais capacidade, mesmo a mulher tendo essa capacidade. Quantas mulheres você vê despontando aí, né? Mas ainda são poucas. Mulheres precisam se levantar mais, né, para assumir o seu papel, em nome de Jesus. Então, os cristãos não são imunes, né, a se sentirem impostores, né? Ou seja, o que significa impostor? Atuando dentro de uma perspectiva profissional ou ministerial, relacional, de que elas pensam que não são competentes para isso, que elas não estão prontas para isso, que elas não deveriam estar naquele lugar, mesmo tendo toda a capacidade para isso, né? Então, o que a Bíblia, né, diz sobre como lidar com a síndrome do impostor. Então, nós vamos explorar, né, alguns pontos-chave, algumas coisas sobre isso, porque muitos cristãos lutam contra a síndrome do impostor em algum momento da sua vida, né? Então, embora o termo síndrome do impostor seja moderno, a Bíblia fala intensivamente sobre líder com sentimento de inadequação, né? Então, a síndrome do impostor pode se manifestar de diferentes maneiras, né? E na Bíblia, você lembra de alguém que poderia ter essa síndrome, né? Vamos lá para um. Então, Moisés. Olha só, né? Você vê que Moisés trouxe todas as formas possíveis para dissuadir Deus de vingar ele lá para o Egito para retomar, para retirar o povo de lá. Ele falou que ele era gago, que ele não tinha capacitação, que ele não era a pessoa certa para aquilo. E a gente for ver a vida de Moisés, ele era o homem certo para fazer aquilo que ele tinha que fazer.
mas ele não se sentia à altura para isso, né? Então, olha aí, a síndrome do impostor atacando, né? Um grande homem com toda a capacitação necessária para ir lá para o Egito e trazer o povo de volta. Claro que com a mão de Deus foi assim, eminente para isso, mas o Senhor o enviou porque ele era a pessoa certa para fazer aquilo. Então, quantas vezes, né, nós deixamos de fazer algo, quantas vezes nós não chegamos ao final de algumas coisas, de algum compromisso, de algum projeto na sua vida, porque você parou no meio do caminho e ficou falando para si mesma, puxa vida, na hora lá de apresentar isso, eu não vou ser capaz, eles vão ver que realmente não sou capaz para fazer isso, eles vão ver que eu estou enganando eles, que eu não tenho a capacitação para isso. Olha só, quantas vezes você guardou o projeto que Deus colocou no teu coração, porque você pensou que você não era adequada para isso. Então, esse ataque da síndrome do impostor é algo muito maligno, é algo assim para parar o propósito de Deus na sua vida. Então, quantas vezes você vê pessoas que falam assim, nossa, mas eu tenho... É só um exemplo, viu, amadas? Que tem vários diplomas, é pessoa especializada nisso, naquilo outro, porque se ela tem o certificado, é sinal que ela fez por merecer. Mas que você vê que ela não faz nada como posso dizer, que honre esse certificado, que honre a capacitação que ela tem, não é verdade? Quantas pessoas Deus levantou para governar sobre a terra e que não governa por causa dessa síndrome, dessa mentira de Satanás, dessa voz aí na cabeça da pessoa que vive dizendo: você não é capaz. Você pode até fazer esse curso, você pode até se capacitar nisso, mas você não vai praticar. Quantas pessoas, amadas, se formou em direito, quantas pessoas se formou em administração, quantas pessoas se formou em psicologia, né, e que não exerce a profissão, porque muitas vezes pensa que não vai conseguir colocar em prática tal, porque eu penso comigo que uma pessoa não fica 4, 5 anos fazendo algo que não vai colocar em prática. Então, o síndrome do impostor está atacando muitas pessoas, a qual Deus colocou um propósito, talentos incríveis, de não manifestar a glória de Deus através desse dom que o Senhor colocou. Quantas pessoas que fez direito, mas não avança para tirar a carteirinha da OAB. Muitas pessoas que até tirou a carteirinha da OAB, mas não consegue se imaginar sentando à frente de um cliente e colocando, né, pegando uma causa para defender. Quantas pessoas? Aí vem aquele medo, né? Mas se a pessoa realmente não for, estiver errada, for um criminoso, algo assim, eu vou estar defendendo o criminoso. Então, vem muitas ideias na cabeça dessa pessoa, para quê? Para dissuadi-la de avançar naquilo que o Senhor tem para a vida dela. E esse tema, ele tem que mexer conosco. Ele tem que trazer no nosso coração, na nossa mente, a revelação dos céus sobre essa situação. A situação onde muitas pessoas acabam não indo ao chamado do Senhor porque não se sente capaz de fazer. A palavra fala que o Senhor, ele prontifica e ele capacita todos. Né? Moisés tentou, Moisés, eu acredito que era bem isso que ele estava passando, né? Essa síndrome, né, do impostor. E Josué, então, né, coitado de Josué, quando percebeu que ele tinha que levar aquele povo para Canaã, ele titubeou e falou assim, não, mas como que eu vou fazer isso? A ponto do Senhor falar assim, Josué, seja corajoso, se esforça, eu estou contigo, né? Gideão, né? Gideão, o Senhor teve que trazer no coração dele que ele era um homem valente, para poder despertar nele aquilo que o Senhor já tinha colocado. Até então, essa síndrome, né? Esse impostor, essa sensação demoníaca de que você é um incapaz, é como se estivesse andando com uma sombra que suga toda a sua energia, suga toda a sua capacitação, a ponto de você falar assim, não, eu perdi tempo de estar fazendo isso aqui, eu perdi tempo até mesmo de escrever esse livro, eu perdi tempo de fazer tudo isso. Eu quero dizer para você que é algo muito grande que o Senhor colocou em você. E muitas vezes esse sentimento tem te parado. Mas essa semana, você, todos que estiver ouvindo esse devocional, vai avançar em nome de Jesus. Eu creio nisso.
E eu já profetizo na sua vida que, terminado esses devocionais, você vai entender e vai falar assim: Senhor, eu vou avançar. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso.